Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 23, no livro de Êxodo, que nos traz o tema O Anjo de Deus à sua frente. Vamos continuar nosso momento especial do dia, nosso momento de comunhão com Deus, recebendo os ensinamentos preciosos e divinos da Palavra de Deus, capítulo a capítulo. Êxodo 23 continua as leis e regulamentos que governavam vários aspectos da vida diária na comunidade israelita. O capítulo enfatiza a importância da justiça e da responsabilidade social e fornece orientações para a vida em comunidade. O capítulo cobre uma ampla gama de tópicos, incluindo leis sabáticas, justiça para os pobres, e a importância da honestidade e integridade. Neste capítulo, Deus também renova as suas promessas e falas ditas aos ancestrais do povo de Deus e mostra em detalhes tudo o que está por fazer e como fazer. No entanto, veremos logo que o povo se desviará e trará sobre eles mesmos um terrível atraso na conquista das coisas prometidas e garantidas por Deus. Isto nos deixa claro que, apesar da fidelidade de Deus em suas promessas, cada um de nós temos uma parte a fazer, a desempenhar, para que alcancemos os resultados. Vamos então aos comentários. Verso 1, notícias falsas, falsos testemunhos. Esta ordem é uma ampliação do 9º mandamento, que proíbe a calúnia e a difamação. Embora a palavra testemunho indique que a lei tem a ver principalmente com a forma de se proceder num tribunal, não se limita a isso. Hoje, este mandamento também podemos incluir fake news. Diante do universo hoje online, de notícias espalhadas, precisamos ter muito cuidado com notícias falsas. Verso 3, apesar da lei ter o objetivo de proteger o pobre, ela não devia ser mal utilizada para favorecer o pobre contra o rico. Não, deve ser tudo justo. Isso simplesmente sustém uma justiça imparcial, que não deve favorecer nem ao pobre, nem ao rico. Inclinar-se para qualquer um dos lados significaria perversão da justiça. Comentando o verso 4, a inimizade pessoal não pode paralisar a vida normal da sociedade, nem secar as fontes de compaixão e de piedade. Quantas vezes o povo paralisa as fontes de alimentação da nação para extorquir, buscando um preço mais alto. Isso acontece até hoje, essa atitude, O princípio do Novo Testamento de amar os inimigos tem origem nesta lei, aqui neste capítulo. Agora o verso 7, 1 Reis 21, 10-3, é uma ilustração vívida da violação desta lei. As duas leis, versos 10 e 12, as duas leis aqui referidas sobre o sábado,
diferem em sua motivação. Enquanto que a criação e a santidade de Deus formam a motivação das outras citações com relação ao sábado, aqui, nestes versos 10 a 12, o foco se encontra em prover descanso e alívio para os mais sobrecarregados, tanto humanos quanto animais. O quarto mandamento do sábado, conforme descreve o capítulo 20, versos 8 a 11, agora se aplica também à terra, à obra humana e aos animais. O sétimo ano é para a terra descansar, que, aliás, é uma necessidade agrícola, e tudo que ela produz sozinha é para alívio dos pobres, juntamente com a fauna terrestre e as aves. Olha que interessante. Hoje, a terra está cansada. Por quê? Porque os agricultores, os grandes produtores, eles simplesmente por ganância, querer mais e mais, eles mal terminam uma plantação e já estão plantando outra logo em cima. A terra não tem descanso hoje em nenhum momento sequer. Por isso a terra está cansada, está destituída também de muitos minerais importantes. Veja como a sabedoria divina orientou o seu povo em cada detalhe, não é mesmo? Os 70 anos de cativeiro do povo lá em Babilônia tiveram o objetivo de compensar a não observância dos anos sabáticos. Olha só, o povo então desconsiderou esta lei do descanso sabático de 7 em 7 anos da terra. Verso 13: em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Tudo que Deus nos diz em sua palavra é para nos ensinar a amá-lo, confiar nele, a servi-lo na terra e no céu. As leis que aqui aparecem são para separar o povo de Deus de todo o sistema de paganismo, de idolatria e do deslize mental que acompanha a idolatria, o paganismo. Assim, a primeira epístola de João, que tanto fala do amor de Cristo e da vida espiritual, se encerra com as palavras: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ainda no verso 13, do nome de outros deuses, nem se ouça em vossa boca. Como proteção contra a idolatria, o povo de Deus sequer deveria mencionar nomes de deidades pagãs. Essa proibição estava baseada no princípio de que a familiaridade com o mal com frequência leva à sua prática. Se esta ordem tivesse sido cumprida, o perigo da idolatria teria sido removido por completo. Versos 14 a 19 apresenta-nos as 3 festas religiosas mais importantes da nação. Simbolizavam as 3 grandes intervenções espirituais de Deus: a Páscoa, o Pentecostes e a festa da colheita ou dos tabernáculos. Cada festa dessa tinha um significado, uma simbologia, em que o povo todo se reunia para o culto solene. Quando o povo se tornou uma grande nação, tais festas se realizavam no Templo de Jerusalém. Na Terra Prometida, a vida giraria em torno do calendário agrícola. Em Canaã, o plantio e a colheita estavam intimamente ligados à adoração de ídolos
que se supunham garantir fertilidade. Essas leis divinas visavam proteger o seu povo da idolatria, ao ligar Deus à vida diária e identificá-lo como a fonte de todas as bênçãos. Olha que profundo isso aqui. Agora o verso 15, falando de pães asmos. Para quem não saiba, pães asmos significa pão sem fermento, tá? Continuação da festa da Páscoa, na qual se dava graças a Deus pela libertação da escravidão. Apesar desta ser a época da festa da colheita da cevada na primavera, Deus estabelece como motivação a libertação do Egito e não apenas um festival de colheita. Começava com a Páscoa e uma santa convocação. Duravam 7 dias e terminava com outra santa convocação. O povo comia pães sem fermentos durante esses dias, em comemoração à saída apressada do Egito. O fermento era símbolo do pecado e do erro. O pão sem fermento representava a libertação do pecado por meio daquele que é o pão da vida, nosso Senhor Jesus. Também, um molho de primícias era oferecido perante o Senhor. Quando o Salvador ofereceu-se a si mesmo no Calvário, cessou o significado da Páscoa, pois ela apontava para ele. Paulo, em 1 Coríntios 5:7, diz que Cristo é a nossa Páscoa. O rito da ceia do Senhor foi instituído como um memorial do mesmo evento, conforme palavras do próprio Senhor Jesus em Lucas 22, versos 14 a 20. Agora o verso 16: guardarás a festa da sega, dos primeiros frutos do teu trabalho. É o Pentecoste, a festa das semanas, assim chamada por contar 7 semanas ou 50 dias desde o começo dos produtos da terra até ao dia da festa. Pentecostes é a transcrição do numeral grego que significa 50. É a festa de gratidão por todos os benefícios de Deus na vida diária. 50 dias eram contados a partir do dia em que o molho da colheita era oferecido. O 50º dia era chamado de a festa das semanas, pois 7 semanas inteiras a separavam da Páscoa. Na época do Novo Testamento era chamado de Pentecostes, que deriva de uma palavra grega que significa 50º. E a festa da colheita, a última do ano, celebrada depois de colherem tudo aquilo que o ano produziu. Naqueles dias, todos viviam em tendas de ramos e folhas, para lembrar-se do tempo no deserto, quando Deus supria tudo sem a contribuição do esforço humano. Em outras passagens, é comum o nome Festa dos Tabernáculos, ou das tendas, pois o povo deviam fazer tendas para habitar durante esta festa. Este festival de 8 dias começava no dia 15 de Tisri, que se dava no final de outubro ou começo de novembro. Olha que interessante. Então, estas 3 festas, na sua simbologia, elas representam a Páscoa, o sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição. O Pentecostes significa o batismo do Espírito Santo, o Pentecostes que aconteceu a maravilhosa provisão do poder de Deus sobre o seu povo. E a festa da colheita dos tabernáculos significa
a volta de Jesus no final de todo o processo, né, de salvação, quando Cristo voltará para colher o resultado do seu sacrifício, ou seja, levar todos os salvos para estar com Ele no céu e depois aqui em uma nova terra. É lindo, né? Verso 17, mulheres e crianças eram poupadas da cansativa jornada. Verso 18, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Este sacrifício era o cordeiro pascal, uma vez que a proibição de se usar fermento e qualquer parte que restasse do cordeiro até pela manhã tinha a ver apenas com esta oferta. O cordeiro pascal era a mais importante de todas as ofertas, pois tipificava o sacrifício de Cristo, o verdadeiro cordeiro pascal. De fato, Deus podia chamá-lo de meu sacrifício. Comentando o verso 19, a primícia dos frutos. Isto significava tanto o melhor dos primeiros frutos como os próprios primeiros frutos. Assim como estes primeiros frutos da colheita da terra eram apresentados a Deus, Cristo se apresentou ao Pai como o primeiro fruto da colheita da ressurreição. Não cozinharás. Cozinhar os cabritos dos sacrifícios no leite de sua mãe era uma prática dos cananeus. Provavelmente esta ordem foi dada para evitar que esse ritual pagão, proibido por Deus, fosse realizado entre seu povo. Essa lei é repetida mais 2 vezes. Provavelmente ela aponta para um tratamento sensível à criação não humana e à proteção à relação mães e filhos de vários animais. Para exemplo disso, com cordeiros, bezerros e pássaros. Outras citações bíblicas em Levítico e Deuteronômio. Versos 20 a 33 nos descreve a autoridade de Deus para nos dar as suas leis, pois Ele criou o mundo e nos tirou da escravidão. Mas a autoridade, Deus sempre acrescenta sua graça e seu amor. Então, no verso 21, nele está o meu nome. Aqui a primeira pessoa da divindade, o Pai, fala da segunda pessoa da divindade, seu Filho. Esta declaração indica que o anjo que leva o nome de Deus é igual ao próprio Deus. Ou seja, este anjo, que aqui é citado conforme já estudamos lá atrás, na saída do Egito, é o próprio Jesus que estava presente na condução do povo. Verso 23, eu os destruirei. Destruí-las como nações, não como indivíduos, ok? Olha que importante. Deus deu 400 anos de oportunidade para as nações cananitas, nações pagãs, conhecerem a Deus e se arrependerem e abandonarem os seus pecados. Como elas rejeitaram, agora Deus disse que essas nações seriam destruídas. Mas vejam que individualmente as pessoas, elas tiveram a oportunidade. Exemplo disto está na prostituta Raabe, na primeira cidade que foi tomada, que foi ali em a cidade de Jericó. Né? Ela aceitou a deixar o paganismo, a idolatria, e aceitou servir e seguir Deus junto com o seu povo. Então, essas pessoas deviam ainda ser conquistados como prosélitos à fé de Israel.
Verso 24, não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto. Deve-se lembrar que a adoração idólatra daqueles povos pagãos era silenciosa e degradante ao extremo. As cerimônias de algumas deidades pagãs eram contaminadas por sacrifícios humanos. Você acredita? Eles ofereciam sacrifícios humanos aos deuses. E corrompidas com prostituição, a iniquidade dessas nações agora estava completa. Ultrapassou os limites. Não é de se surpreender que estavam prestes a encher a medida da ira de Deus. Comentando o verso 25, Ele, o Senhor, retirará do vosso meio as enfermidades. Mais uma promessa de Deus. O povo de Deus deve orar em favor dos doentes. A paz com Deus lança fora as múltiplas doenças causadas pelos vícios, pela preocupação, pelo ódio, pelo medo e assim por diante. O viver saudável nos protege de enfermidades da mente, bem como do corpo. Da mesma forma, a piedade promove o bem-estar físico. Isto é um princípio divino para o nosso bem. 26. Completarei o número dos teus dias. Da mesma forma, o ideal para o crente é ir amadurecendo até a velhice, para depois ser colhido como um feixe de trigo a seu tempo. No verso 27, Deus diz: enviarei o meu terror adiante de vós. Os inimigos dos israelitas realmente bateram em retirada frente à derrota. Se Israel tivesse obedecido a Deus de forma plena, eles teriam quebrantado todo o poder das nações inimigas cananeias. O verso 29, num só ano, seria impossível cultivar uma terra abandonada de uma hora para outra. Quando Israel, o reino hebreu do norte, foi despovoado pela remoção das 10 tribos ao cativeiro, houve um crescimento notável de leões que devoravam os poucos remanescentes. Isso está em 2 Reis 17. E os versos finais, 31, porém os teus limites. Estes limites só foram demarcados 400 anos depois, sob o reinado de Davi e Salomão. E o verso 32, não farás aliança, uma vez que os tratados de paz comuns desta época continham o reconhecimento dos deuses das nações e palavras de louvor a eles. Alianças com povos pagãos incluiriam o reconhecimento de seus deuses. Por isso, a proibição: não farás aliança com estas nações. Comentário Bíblico, volume 1, página 678. Agora vamos para o comentário do livro Patriarcas e Profetas, Leis Adicionais à Nação Israelita. Foi-lhes então dada esta mensagem da parte de Jeová: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Durante todas as vagueações de Israel, Cristo, na coluna de nuvem e fogo, foi o seu dirigente. Ao mesmo tempo em que havia tipos que apontavam para um Salvador vindouro, lá na frente, quando Jesus nasceria,
de Maria, havia também um Salvador presente. Olha que maravilha! Jesus estava ali, ao lado do povo, cuidando, dirigindo e protegendo, que dava ordens a Moisés para o povo e que diante deles fora posto como o único conduto de bênção. Patriarcas e Profetas, página 311. Agora um outro texto. O anjo que ia adiante de Israel era o Senhor Jesus Cristo. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, conforme os versos 24 e 25. Deus desejava que seu povo entendesse que somente ele devia ser o objeto de seu culto, quando derrotassem as nações idólatras ao seu redor. Não deviam preservar nenhuma das imagens de sua adoração, mas destruí-las totalmente. Muitas destas divindades pagãs eram caras e belíssimas esculturas que podiam tentar aqueles que haviam testemunhado a idolatria, muito comum lá no Egito, a mesmo considerar estes objetos insensíveis com algum grau de reverência. O Senhor queria que seu povo soubesse que era por causa da idolatria daquelas nações que as conduzira a todos os graus de impiedade, que ele usaria os israelitas como seus instrumentos para puni-los e destruir os seus deuses. Este texto está no livro História da Redenção, página 143. Queridos, agora aprofundando mais um pouco no entendimento do estudo do capítulo 23, nós queremos destacar algo que fica muito claro a nós. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos hoje em dia dizem que há uma separação entre leis de Deus e leis de Moisés. Mas nós podemos perceber que não existem leis de Moisés. Todas as leis na Bíblia são divinas. Tanto a lei escrita por Deus em tábuas de pedra, quanto as que Moisés escreveu no livro da aliança. Nós vamos ver no capítulo de amanhã. São de autoria divina. Deus intentava implantar a cultura do bem no mundo tomado pelo mal. Portanto, a lei moral, civil e cerimonial, as três principais, não surgiram de influência de literaturas e legisladores pagãos, mas provém da maravilhosa graça de Deus. Essas leis também não surgiram com Moisés intentando reinar ou impor sua formação cultural a um povo desnorteado. Elas surgiram do coração amoroso e misericordioso do Rei do Universo, Rei dos Reis. Assim, as leis bíblicas não são cópias ou réplicas ou adaptações de leis inventadas por homens, mas o próprio Deus soberano agia para impedir a desgraça total, objetivando pelas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, em Êxodo 23, o legislador celestial apresenta princípios que devem reger a vida de seus súditos aqui na terra, tanto para o povo quanto para nós hoje são muito importantes. Deus preza pelo homem, também pelos animais e até pela terra. O mais importante da vida é a companhia de Deus, do Deus onipotente. Ele deseja o melhor para o seu povo
que almeja impactar positivamente a sociedade. As leis do descanso, das festas, revelam que Deus não nos quer escravizados pelo trabalho. A raça humana não foi criada para ser uma máquina de ganhar dinheiro. Deus nos fez para desfrutar a existência. Embora o trabalho foi instituído no Éden, o primeiro dia inteiro de Adão e Eva foi de descanso e celebração, ou seja, foram criados no sexto dia e no sétimo dia descansaram, conforme o próprio Criador. Queridos, vamos desfrutar de uma vida com Deus? Vamos seguir os seus conselhos, as suas leis? Vamos ouvir qual a vontade de Deus para nossas vidas? Diante de um mundo cercado pela maldade e falta de amor, e ao mesmo tempo sendo um mostruário de deuses modernos, conforme já falamos em um estudo anterior, não podemos fazer qualquer tipo de aliança com o mundo hoje, conforme Deus ordenou para que o povo não fizesse também lá no passado em Canaã. Diferente do antigo Israel, não marchamos em um deserto literal, rumo a um lugar nesta terra. Marchamos, porém, no deserto espiritual, rumo ao lar dos céus. Jesus não frequentou prostíbulos, tabernas ou lugares escusos, mas ao lançar o convite "Vinde a mim", prostitutas, ébrios e pecadores de toda estirpe iam ter com ele. Ele veio oferecer salvação a todos. Conclusão: não precisamos nos vestir da aparência do mal para conquistar pessoas para Cristo. Precisamos nos vestir de Cristo se quisermos conquistar pessoas para o reino de Deus e estar lá com elas. Pois os que reinarão com Cristo serão os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Para estes a promessa é certa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11. Este salmo combina muito bem com o tema de hoje, né? Que descreve exatamente que o meu anjo irá à tua frente. Queridos, a promessa de Jesus para mim, para você, cada dia, está em Mateus 28, ali nos versos finais, onde Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Está no capítulo 28 de Mateus e no verso 20. Que Deus possa estar ao nosso lado, que esta promessa maravilhosa possa se cumprir em minha vida e em tua vida, cada dia de nossa jornada nesta terra. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar com vida, com saúde e desfrutando, Senhor, da sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por tuas promessas maravilhosas, as tuas promessas que acompanham os teus filhos através de gerações, como esta promessa maravilhosa que o Senhor está ao lado de cada filho seu, ao lado do seu povo e de cada um de nós individualmente, através do cuidado dos teus anjos, do teu Espírito Santo e da sua onipresença. Senhor, abençoe grandemente cada pessoa que está acompanhando esta oração, este estudo, que o Senhor possa protegê-los,
de todo mal e que possa, Senhor, nos conceder o descanso e também nos ajudar para que possamos seguir os teus passos e obedecer os teus mandamentos. Muito obrigado. Fica conosco. Perdoe os nossos pecados. Amém. Muito bem. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.